ser quebrado. Um dos tipos de impedimento é aquele que nós praticamos, que Deus não gosta. Paulo diz que estamos rodeados, sim, com bênçãos sobrenaturais, com bênçãos espirituais, mas todavia devemos deixar todo tipo de embaraço. Para o quê? Para nos correr para Cristo, para a carreira que em nós foi proposta. Glória a Deus! Irmão, podemos quebrar todas as paredes, não estamos a negar. Mas há uma parede, há um embaraço que impede Deus a não operar, a não você chegar na carreira que Deus preparou para ti. Irmão, quando Deus cria você, Ele criou-te com um plano. Há uma carreira que Deus planificou, preparou para cada um de nós. Em nome de Há Jesus! uma carreira que Deus preparou para a sua noiva. Há uma carreira que Deus preparou para a sua igreja. Mas para a igreja alcançar esta carreira, deve retirar todo tipo de embaraço. Embaraço é um tipo de impedimento que vai te impedir você não ir na carreira que Deus preparou para a sua vida. Aleluia. Deixa aí, poxa. Todo tipo de embaraço. E correr com paciência para a carreira que vos foi proposta. Irmão, cada um de nós está a sonhar ter uma carreira aqui. Alguns estão a pensar em ser arquiteto, outros engenheiro, eletricista industrial, alguns da área de frio, outros pedreiros mesmo. É uma carreira que você precisa. Mas também Deus tem uma carreira que Ele preparou para a sua vida. Assim que você luta para alcançar uma carreira física, deve também lutar para a carreira espiritual. Que te impede você não alcançar a carreira física. Se você não vai à escola e não estuda, dificilmente você vai se formar numa carreira. Aleluia. Aleluia. Se você matricula depois não vai à escola, você não espera nada. Porque é um embaraço aqui de não ir onde? À escola. Também a Bíblia fala, há uma carreira que Deus preparou para a igreja. Há uma bênção sobrenatural que está no mundo espiritual, que Deus preparou para essa igreja. Mas escuta, removei todo tipo de embaraço. Estou a dizer, há embaraço que deve ser removido por você mesmo. Todo tipo de pecado que me rodeia. Aleluia. Pior embaraço é o pecado que me rodeia. Você pode quebrar da geração, mas ainda tiver pecado que te rodeia. Irmão, é pior barreira esta aqui, que vai impedir Deus não operar em você. Em nome de Jesus! Todo tipo de embaraço. Aleluia. Todo tipo de quê? Nesta manhã, você vai orar assim, a quebrar a sua geração. Vai orar assim, a quebrar a maldição. Mas também deve remover todo tipo de embaraço, todo tipo de pecado que nos rodeia, para que Deus possa operar. Eu estava dizendo na sexta-feira, a pior coisa é você orar a Deus enquanto tem pecado não confessado. A Bíblia me revela que o homem que tem pecado escondido, não confessado, não vai prosperar. É um desembaraço de impedimento. É esconder pecado e você esperar prosperar. É impossível. Aleluia. Aleluia. Então Paulo escreveu para a igreja. Disse, removei todo tipo de embaraço para posteriormente correr com paciência para uma carreira que Deus preparou para nós. A igreja não está a chegar na carreira que Deus preparou porque não quer remover embaraço. Aleluia. Alguém está aqui, diga Jesus. Jesus! Alguém diga Jesus. Jesus! A Bíblia nos fala no livro de Samuel. Diz havia um homem chamado Saúl. Saúl era um rei que Deus escolheu. Saúl foi... Aleluia. Aleluia. Saúl, ele foi levantado para reinar para o povo de Israel. Apenas que a voz do profeta, ó Deus, fala com o profeta. Diga a Saúl para ele exterminar completamente, totalmente, os amalequitas. Porque Amalequita é um povo que quando o meu povo saía de Egito para Canaã, os fizeram demorar. Aleluia. A distância tornou-se mais longa, porque Amalequitas se levantaram contra o meu povo. Então
se levantar. Mas quando você se levantar, vai destruir totalmente a Malequita. Porque quando o povo caminhava para Canaã, fora embaraço, fora impedimento. Aleluia. Aleluia. A Malequita fora impedimento para meu povo. Demoraram um longo tempo na estrada. O povo não recebeu bênção. O povo não recebia cura. O povo não era liberto. Porque a Malequita se colocaram de frente como embaraço. Amém. Aleluia. A Bíblia nos revela que Saul é levantado para ir matar a Malequita. Isso é o rei Acabe. Aleluia. Aleluia. A Bíblia revela Saul quando se levanta para matar a Malequita. Ele é Acabe. Isso quando chegou na terra da Malequita, encontrou ovelhas e vacas boas e gordas. Aleluia. Saul, em vez de ouvir a voz de Deus, em vez de obedecer o que Deus disse, a Bíblia de Saul foi segundo o seu coração. A Bíblia diz que começou a escolher ovelhas boas. Essa aqui é bonita. Então, para matar não vai estar. Então, essa vaca é boa. Para matar não vai o quê? A Bíblia diz que ele guardou as vacas para ele mesmo. Aleluia. Não era Deus que queria aquelas vacas. Era a coisa dele do coração. A Bíblia diz que quando ele não matou as vacas todas, nem as crianças, e ele por cima levou o rei Acabe e o trouxe para a terra dele. Aleluia. Estamos a falar sobre impedimento e embaraço. É embaraço que a pessoa pode criar para você. É embaraço que você mesmo ele cria para você. E este é o pior embaraço. Aleluia. A Bíblia diz, o profeta, Deus falou assim, irmão, aquele não Saul que você mandou não obedeceu a minha voz. Aleluia. Saul chega, ela começa a escolher ovelhas, começa a escolher vacas boas, e por cima da altura é a carne. Isso porque eram coisas boas aos olhos. Ele não quis destruir. Deixa eu tentar dizer o quê? Você tem que exterminar pecado que está dentro de seu coração. Você deve exterminar todo tipo de vontade que te impede a ter guerra com Deus, ou que te impede você a não alcançar, a não ver Deus se manifestar. Aleluia. A Bíblia diz que é para destruir completamente. A Bíblia não fala destruir completamente. O total. Não deixar nada. Ficar ruínas. Amém. Saul não quis ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz que o ministério de Saul não prosperou. Porque Saul bateu alguns embaraços. Bateu alguns pecados que o rodeavam. E Saul não alcançou a carreira que Deus tinha com ele. Porque não removeu embaraços. Vamos ficar a culpar Satanás. Às vezes nem está lá Satanás. Podemos culpar o matrimônio, às vezes nem está lá. Sabe Deus o quê? Deus fez embaraços. Para de remover todo tipo de embaraço. Para correr com paciência agora. Para um Cristo. Aleluia. Para uma carreira que vos foi proposta. Aleluia. A igreja não consegue ver a mão de Deus a manifestar completamente. Porque a igreja não quer remover embaraços. Aleluia. Você não pode viver com embaraços. Aleluia. Aleluia. Você tem que remover o quê? Todo tipo do quê? Embaraços. Para Deus te levar a carreira que Deus te preparou. Aleluia. Assim que nós estudamos 4 anos para ser graduado, estudamos anos aos 7 anos para ser mestres, devemos também suportar a remoção das barreiras. Aleluia. Você está a orar. Aleluia. Permita obrigado como Deus quer. Aleluia. Você quer que Deus possa operar milagres de grande nível na sua vida, mas você não quer deixar um embaraço chamado mentira. Você mente de deseja admirar. É um embaraço, aleluia. Que impede Deus a não operar. Você está mentiroso de que pai da mentira. Passa, aleluia, vem assunto. É um embaraço. E antes de quebrar a barreira, se você tem esse embaraço de mentira, deve remover para Deus operar. Incompleto. Você tem visto discutir, tem as vontades discutir, tem que tirar esse embaraço para possivelmente operar. Aleluia. Sana satura. Amém. Nos casal a cara na basute leve. Praise the Lord. Prophesy, Spirit of God. Right now, aleluia. Aleluia. Porque você está vendo, ok? Jesus, ele cura seco, cura leproso.
Because yes, somebody, yeah, all the semana, Jesus very well. Tashkura, don't be better man. But I can feel fast, I can assume this is a gratitude. Amen. And as you say, I'm going to find us. Kuna material msajita pia. Okay, basi tufika na doshwe. Efetati. Alpasa. Professors. Kwa kama sunale pratique very much. Isentadwa.